Hello guys, so let's go to week 4. Bom, a última semana do PET 3 inicia com esse texto sobre os animais de estimação da Catherine, Catherine's Pets. Então, para vocês conseguirem fazer esse exercício, que consiste em ler o texto e depois completar o texto com essas frases, nesses espaços que estão aqui, é importante que realmente a gente consiga entender o texto, não necessariamente traduzir todo o texto, mas perceber as pistas que o texto nos dá para conseguirmos completar com essas frases aqui. Então, o vocabulário não é muito complicado. Olha só, Catherine Jones loves animals. Duas palavras cognatas. She likes big animals and small animals, and even ugly animals. Ela gosta de animais grandes, pequenos e até animais feios. Catherine lives in a village and she has got a very big garden. Então, ela mora, num vilarejo, vamos dizer assim, numa vila, e ela tem um jardim muito grande. At the moment, Catherine has got 4 dogs, 5 cats, and 3 rabbits. That's a lot of pets. São muitos pets. How did she get all these pets? Como que ela conseguiu esses pets? The dog needed a home, so she took him to her home. Então, ela explica como que ela conseguiu o dog. Ele precisava de um lar, então ela levou ele para a casa dela. Depois ela fala do kitten, que é o gatinho. Later, a neighbor visited her. She had a sick rabbit. Rabbit é o coelho. Então, a vizinha, ou o vizinho, na verdade é o vizinho, visitou a Catherine e ele tinha um coelho que estava doente. So she took the sick rabbit. The rabbit is fine. The rabbit is happy. So now Catherine looks after lots of sick animals. They are the happiest animals in the world. Então ela cuida de vários animais que estão doentes, e eles são os animais mais felizes do mundo. Ok, então esse é o contexto geral. E aí nós temos que completar com essas frases aqui. Então, a ideia é que a gente entenda o texto. Por exemplo, aqui fala que ela tem um jardim muito grande, a big garden. Então, a gente pode procurar algo que tenha a ver com isso, para a gente preencher aqui, o número 1. Olha só as opções. So she can have many pets. Então, ela pode ter muitos animais de estimação. Já ajuda aí, olha, com a resposta para a gente encaixar no número 1. Se ela tem um jardim grande, ela pode ter muitos animais de estimação. É a melhor frase para completar, né? Eu vou comentar sobre as outras, e aí, a partir do que eu falei anteriormente, do que está sendo dito no texto, dá para vocês pensarem. Olha só, but the dog also had a little friend, a kitten. Então, vocês vão poder procurar onde está falando desse kitten, do gatinho, e ver se encaixa lá. She's also got a mouse and a lizard. São outros pets que ela tem. Tem uma parte aqui no texto que ela fala, que a quantidade de pets que ela tem. Então, isso aqui encaixa lá muito bem. She found her first pet, a dog, in a field near her house. Lembra que tem uma parte do texto que pergunta como que ela conseguiu todos os animais? Aqui ela explica como ela encontrou o primeiro, que é o cachorro. Então, é nesse lugar que vocês vão encaixar essa frase. And she gives them a fantastic home. Então, aqui fala que ela dá para esses animais um lar fantástico. Então, qual lugar vocês acham que encaixaria melhor? Então, se for preciso traduzir essas frases ou o texto, vocês podem traduzir ou me perguntar também. Em seguida, a atividade da semana 4 começa falando de comparatives and superlatives, que são os comparativos e superlativos. Eles são muito importantes realmente em inglês e não são tão difíceis. Primeiro a gente tem que entender o que são os comparativos e superlativos. Quando a gente vai falar da característica de alguma coisa,
a gente pode comparar essa coisa ou essa pessoa com outra. Por exemplo, se eu quero falar que eu sou mais alta do que minha mãe, eu estou comparando a minha altura com a altura da minha mãe. São duas pessoas, mais alta do que. Isso é um exemplo de comparativo. Agora, se eu fosse a pessoa mais alta da minha família, aí eu estaria me comparando a todas as outras pessoas da minha família, né? Então, eu diria que eu sou a mais alta da minha família. Então, até em português é diferente a estrutura. Mais alta do que ou a mais alta, não é isso? Então, em inglês é a mesma coisa, só que aí a gente vai observar algumas características na estrutura. Então, por exemplo, olha os exemplos que tem aqui. My sandwich is bigger than yours. O adjetivo é big, que é grande, né? Quando eu quero falar maior em inglês, observem que aí a gente acrescentou esse final, né? O ER, aqui eu dobro a última letra por uma questão específica da palavra big, e também acrescento o than, que seria o do que ou que, né? Nesse contexto. She is prettier now. Então, observem, a gente também tem o ER e aqui nós temos o adjetivo pretty, né? Aqui eu só não tenho o than, porque eu não estou falando que ela está mais bonita do que alguém. Ela está mais bonita agora do que ela era antes. Quando eu tenho o complemento, eu tenho que usar esse than. Observe agora o próximo exemplo com a palavra expensive, né? Então, o carro dele é mais caro do que o meu. Caro em inglês é expensive. E aí eu também tenho o than, e ao invés de colocar o ER, porque expensive já é uma palavra longa, eu acrescento, na verdade, o more antes do expensive, mais caro do que. Então, para formar comparativos, a gente vai observar se é um adjetivo curto ou se é um adjetivo longo. Quando é um adjetivo curto, nós vamos acrescentar o ER, e se tiver um complemento, a gente coloca than. Se é um adjetivo longo, nós vamos colocar more antes dele e than depois dele, porque se a gente fosse acrescentar ER na palavra, ia ficar ainda maior a palavra, né? E é isso que está sendo dito aqui em português mesmo, vocês podem ler para reforçar. Já o superlativo é quando a gente está falando, né, de um em comparação com todos os outros. Lembra? A mais alta, o mais feliz, o mais assustador, né, de todos. E aí nós temos também que observar se o adjetivo é longo ou curto, mas a estrutura é diferente. Então, por exemplo, tall é o adjetivo alto. Se eu quero indicar que é o mais alto ou a mais alta, eu vou usar the e acrescentar est. Ou aqui, por exemplo, né, o dia mais feliz, eu tenho the e o est no adjetivo feliz, que é happy, né? Então, são dois adjetivos curtos. Então, olha a diferença. Quando eu quero comparar duas coisas, eu coloco ER e than, com adjetivos curtos. Quando eu estou falando de uma só, que é o mais, o melhor, a mais alguma coisa, eu vou usar o the e o est. Se for um adjetivo longo, por exemplo, frightening, que é assustador, aí eu não vou acrescentar est também no próprio adjetivo, porque senão ia ser ainda maior. E aí aqui eu vou colocar the most. Então, no comparativo é more e than, aqui é the most. Então, para praticar, nós temos o exercício 3, que primeiro a gente vai praticar somente o comparativo. Então, nós vamos focar nessa estrutura aqui. E aí vocês vão montar as frases, olha, já tem 3 palavras-chave, vocês vão acrescentar o are, eu já olhei em todas elas, vocês vão acrescentar o are, e depois vocês vão identificar. Por exemplo, beautiful é um adjetivo longo, então ele entra nessa regra, more than. Então, vocês acrescentam o more, beautiful than, e monta a frase. Butterflies are more beautiful than worms. Cats, clever birds. Mesma coisa, vocês vão pensar se clever é uma palavra longa ou curta, e vão ver se vocês ou acrescentam o ER e colocam o than,
ou se vocês colocam o more, clever, than depois. Lembrando de colocar o are também. Strong, mesma coisa. Strong eu vou já dar a dica, é um adjetivo curto, por exemplo. Então, ele entra nessa regra aqui de acrescentar o R. Então, ele vai ficar Lions are stronger, colocando o R, depois o than, não podemos esquecer, e monkeys. Mesma coisa que seguindo, só vocês observarem se é um adjetivo longo ou curto. Se for curto, acrescentar o R e depois o than. Se for longo, colocar o more antes dele e o than depois. O exercício 4 já foca no superlative, e aí vocês vão encaixar, então, nessa segunda estrutura aqui. Então, por exemplo, Mary is the youngest of all the students in the classroom. Esse aqui foi o exemplo, né? Olha, nós temos o adjetivo young, lembra? Então, a pessoa vai pegar aqui o young, né? No caso, vocês vão pegar o young e vão colocar o the antes, que faz parte da estrutura, olha só, todos têm o the, e depois colocar o ST, porque é superlative. Eu quero falar que ela é a mais jovem de todos os alunos da sala. E aí vocês vão fazer o mesmo para os outros. Então, por exemplo, good, na verdade é até irregular. Então, teria que ser the goodest, mas não existe goodest. Então, nós vamos falar the best, o melhor, a melhor. Se vocês não encontrarem, tiverem dúvidas, podem me perguntar. Big. Big é longo ou curto? É um adjetivo pequeno, curto. Então, nós vamos colocar the biggest. E assim por diante. Aí vocês dão sequência. E aí, no número 5, vocês vão escolher qual que é a melhor resposta. Atenção à estrutura. Qual delas que a gente tem o the? O que termina com ST ou o que termina com R? Qual delas que a gente tem o then? O que termina com ST ou o que termina com R? Olha ele aqui de novo. E assim por diante, né? E vocês, por exemplo, o número 4, vocês têm que lembrar que, olha, insects are things in the world. Estou falando de algo que é o mais horrível do mundo, né? Então, ó, in the world, em todo mundo. Então, não estou comparando só duas coisas, eu estou falando de uma coisa que é o pior do mundo. Então, é o superlativo. Qual das duas encaixa aí no superlativo? Ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Aqui vocês dão sequência também, número 5. E para finalizar, nós temos o exercício 6, que aí vocês vão escolher se a gente vai usar superlative ou comparative. E aí vocês têm que entender o contexto da frase, se eu estou comparando duas coisas ou falando de uma só. Então, por exemplo, I went to nanana, in the city. Cheap significa barato. Então, eu não estou comparando dois hotéis, eu estou falando que eu fui no mais barato da cidade. Então, ele vai entrar como superlativo. Aqui eu estou comparando o Canadá e os Estados Unidos. Então, ele vai entrar nas regras do comparativo. Aqui eu estou comparando uma cadeira com a outra cadeira. Também vai entrar no comparativo. E assim por diante. Tentem entender a frase e vocês podem também me procurar para tirar dúvida desse exercício, ok? Thank you, guys. Bye.